Quero poder passar para as irmãs aquilo que o Espírito Santo falou ao meu coração. Final de uma campanha, né? Aprenderam já sobre equilíbrio, posicionamento. O Senhor falou muito e Ele vai continuar falando. Eu creio que nós vamos fechar essa campanha com chave de ouro, porque o Deus a qual nós servimos, Ele tem prazer em abençoar o seu povo. Amém? Eu gostaria de ler com as irmãs Tiago 4. Tiago 4, versículo de número 8. E depois nós vamos ler também Mateus. Nos diz assim a palavra do Senhor: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Vamos ler em Mateus 6. Aleluia, Jesus. E vamos começar do versículo 5, que nos diz assim a palavra do Senhor. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Fala assim: Jesus, fale comigo. Fale comigo, Jesus. Eu confesso às irmãs que pregar aqui na sede é diferente. E eu passei a semana inteira orando ao Senhor, lendo a palavra, lendo livros. E hoje pela manhã eu já estava até um pouco aflita, Senhor, o que falar? E lendo, relendo, estudando a palavra, de repente o Senhor falou: pare e vai brincar com o Nicolas. E ali brincando com o Nicolas, arrumando os brinquedinhos dele, o Senhor começou a falar, a ministrar no meu coração. E antes de chegar na esposa que ora, eu quero falar um pouquinho sobre como deve ser as nossas orações. E ali naquele momento, mais uma vez, esse Deus lindo, perfeito, que nos ensina a todo instante, mais uma vez me ensinou. Em primeiro lugar, o poder da obediência. Enquanto eu parei e ouvi a sua voz, Ele pôs no meu coração o que Ele queria que nós falássemos aqui nesta noite. Porque é assim o nosso Deus, quando nós obedecemos, quando nós ouvimos a sua voz, Ele fala conosco. E geralmente, quando eu pensei a mulher que ora, eu pensei em lares abençoados, em pessoas abençoadas, em lares restaurados, a qual o Senhor já ouviu as nossas orações. Mas o Espírito Santo ministrava o meu coração que aqui teria pessoas separadas, pessoas que estão passando por processos difíceis, pessoas que não estão com o seu casamento da forma a qual queria, pessoas que estão passando por lutas, perseguições, frustrações e decepções.
E aqui o Senhor já ministrava meu coração. Tudo é muito mais espiritual do que nós pensamos. Nós precisamos dar ênfase a isso, que contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra o nosso casamento, destruturando a mulher que ora, tem um inimigo da minha e da sua alma. E muitas vezes nós não atentamos isso e passamos por um casamento de aparência. Não porque a esposa não ora, não porque o esposo não ora, porque falta. Aleluia. Nós compreendermos e nós vivermos a dimensão que o Senhor realmente quer. Vocês acham que às vezes está tudo perfeito no lar, de repente começa tudo a ficar estranho, vem um nervosismo de uma hora para outra, uma palavra incomoda. Vocês acham que isso é normal? Tem flechas, tem laços sendo cortados, sendo lançados sobre as nossas vidas, sobre a nossa mente, sobre a nossa casa. Quantas vezes em meu clamor, eu fazendo com o Senhor ministrava meu coração. Fica tranquila, filha, que mais uma vez o laço quebrou e vocês escaparam. Porque é assim que o Senhor faz na minha e na sua vida. Se nós estamos aqui nessa noite reunidas, quantos livramentos nós já tivemos da parte do Senhor? Às vezes muitas que chegou até aqui, passou por coisas no seu casamento, com seu esposo, com seus filhos, que se fosse por elas mesmo não estaria. Mas esse Deus de bondade, esse Deus de misericórdia, te trouxe até aqui, me trouxe até aqui, e eu creio que nós vamos sair daqui com o coração regozijando, e sabendo que Deus tem mais para nós do que nós possamos imaginar. Em primeiro lugar, nós precisamos saber como orar. Às vezes é fácil diante da minha oração eu chegar, Senhor, o Francioli está assim, está acontecendo assim, está acontecendo desse jeito. Sendo que às vezes tudo eu tenho que fazer é dobrar os meus joelhos. Senhor, me dá o posicionamento verdadeiro de uma esposa que ora, e o que o Senhor quer para mim nesse dia, nesse momento, diante disso que está acontecendo. Igreja do Senhor, se nós tanto atentarmos para tudo que o Senhor tem para com as nossas vidas, para com os nossos lares, para com os nossos casamentos, nós vamos viver um jardim fechado de amor e de paz e de graça. Tem um versículo que fala assim: tirai as raposinhas, que fazei mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flores. Eu creio que vocês não passou esses dias aqui em oração, em propósito, em jejum, em vão, não. Vocês passou porque as vinhas de vocês estão em flores. Então tiramos as raposinhas. Muitas vezes nós oramos, nós clamamos, eu não quero sair do tema, eu não quero sair daquilo que a líder pôs como tema dessa palavra, mas eu não posso deixar de falar aquilo que o Espírito Santo pôs no meu coração. Às vezes nós oramos, passamos meia hora de joelhos falando com o Senhor. E quando nós levantamos da oração, às vezes uma palavra já neutraliza.
Aleluias. Quando se trata de esposa, é algo muito sério. Porque quando nós casamos com aquele desejo de sermos cuidadas, de sermos amadas, de termos alguém para proteger. E nós esquecemos que nós somos ajudadora, que nós temos que proteger também, que Ele também precisa de nós. Porque é muito fácil olharmos para o nosso umbigo, para as nossas necessidades. Mas se eu e você estivermos com o coração disposto a orar, a doar, a amar, vai acontecer. Não vai ter levante do inimigo, levante do inferno que vai atrapalhar. Eu não sei se o seu casamento está um fracasso. Eu não sei se não tem amor mais. Eu não sei se chegou a separar. Eu não creio. Esses dias eu estava passando pela mente, nossa, é tanta gente largando, né? Eu tenho que conformar com isso. E nessa semana eu buscando ao Senhor. A Bíblia dá esse direito só por traição. Ah, mas é chato. Mas fala isso com você. Mas te põe para baixo. Desde que você fez um compromisso. Você fez uma escolha. Você tem que pagar preço por isso. Porque eu e você servimos um Deus que não há nada que Ele não muda, não há nada que Ele não transforme. Na oração eu devo pedir para Deus o que Ele quer que eu ore. Vocês já pensaram nisso? Que na oração nós temos que pedir ao Senhor o que Ele quer que eu ore? O nível de intimidade que nós temos com o Senhor define aonde e como nós vamos chegar. E eu quero chegar como vencedora. Eu quero chegar com o meu lar protegido, abençoado pelo Senhor. E você? Aleluia. Aleluia. Eu sei que com o tempo a gente vai ver tantas dificuldades, a gente vai vendo tantas coisas. E muitas coisas parecem ser até normal. Mas nada que foge da palavra do Senhor é normal. O Senhor quer santidade para a minha vida e para a sua. Você sabia que até no sexo o Senhor quer que a gente tenha santidade? O sexo de uma serva, de um servo do Senhor, não é da mesma forma que o mundo. Aleluias. Aleluias. Essa palavra, quando Deus pôs no meu coração, eu achei apertada, né? Mas quantas de nós estamos em cima de mazelas, de sofrimentos, de choros, por não se ter encaixado naquilo que Deus tem para a minha vida e a sua. Você acha que Deus, esse Deus que te ama, com tamanha graça, com tamanha forma, quer ver você desesperada, eu desesperada? Deus tem tanto na minha vida e na sua. Deus deu esse exemplo aqui de orarmos.
E hoje, o que o Espírito Santo ministrava muito ao meu coração: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Às vezes o nosso esposo nos ofende no almoço por estar cansado, alguma coisa. Na janta a gente está lembrando a gente que a mulher tem uma mente, né? Está lembrando na janta, no café da manhã do outro dia. E vai, e vai, e vai. Aleluia. Eu não falo que o Senhor não conhece os nossos sentimentos e não quer que ouvimos coisas boas. Mas às vezes nós também falamos coisas ruins que é do ser humano. Às vezes no corre-corre, para lá e para cá, nós ofendemos sem querer. E diante disso, é muito melhor uma sintonia com o Espírito Santo. E reconhecer que cada um é de um jeito. Eu lembro que quando eu casei, Giovanni, meu sonho era o Francioli dançar comigo. Eu queria ele dançando comigo. E ele é sistemático. Tem hora que chegava o irmão, ele tirava a minha mão. Né? E eu ficava triste com isso. Falei assim, não, eu queria tanto dançar. É só aqui em casa, só nós dois dançando, ninguém nem vai ver. E um dia eu vendo uma pregação. Era sobre Billy Graham. E ele falava na ministração dele: o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aqui, como nesta noite Ele está aqui. E eu lembro que ele começou a dançar uma valsa na pregação. E naquele momento, eu dancei a dança mais linda e mais cheia da graça e da glória que eu já pude imaginar na minha vida. E naquele momento eu louvei a Deus por Ele nunca ter dançado comigo. Porque Ele não fazia parte dele. Ele era tímido para isso. Mas eu dancei com o Espírito Santo, daquele que intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Daquele que lá no começo da criação, ele já estava lá pairando sobre as águas. Que quando Maria, o anjo foi anunciar ali, ela estava sendo concebendo pelo Espírito Santo. Esse Espírito Santo amigo, esse Espírito Santo companheiro, que está comigo e com você todos os dias. Então, mulher que ora, esposa que ora, as nossas orações têm que ter reconhecimento. Que aquele que tudo pode, que aquele que tudo faz, está do nosso lado. As nossas orações têm que ter rendição. Nós temos que nos render inteiramente, irmã Adriane. Nós temos que nos render, irmã Ângela, totalmente, inteiramente. As nossas orações têm que ter permanência. Quantas vezes, Leia, a luta é tão grande e a nossa oração não tem permanência. A gente limita. Mas hoje o Senhor convida eu e você para sermos esposas que ora diante daquilo que o Senhor quer que oramos, e que os nossos lares vivam o melhor de Deus. Porque eu creio no reavivamento do Senhor. Eu creio que coisas grandes estão a acontecer no nosso mundo. E sabe onde que vai começar? Na minha casa, na sua casa.
Porque crente não vem para a igreja para sentir a presença. Crente tem a presença em casa. E quando eu e você temos a presença, Ele nos ensina como convém fazer, da forma que devemos fazer. Minhas amadas, quantas guerras nós já perdemos. Quantas lágrimas nós já derramamos. Quantas frustrações nós já passamos. Mas o Espírito Santo ministrava nessa tarde ao meu coração. Ele nos chama para viver um tempo novo. Um tempo de casar primeiro com Ele. Senhor, aconteceu assim, assim, mas como o Senhor quer que eu ore? Como que o Senhor quer que eu reaja diante disso? Eu demorei tanto, Cassiele, para aprender. Por ter vindo de um lar desestruturado. Eu demorei tanto para encaixar. Mas eu nunca abandonei a presença. Eu nunca deixei de buscar. Eu nunca deixei de clamar. Eu tenho vivido coisas inacreditáveis da parte do Senhor. O que eu não imaginava, por tantos defeitos que eu tinha. Eu falo com as pessoas mais novas às vezes. Falam, não deixa de conversar não, Samara. Não deixa de conversar não. Oremos para saber com quem vamos conversar, né, Hanara? Mas tem coisas que um auxílio te evita de passar por algo. Eu creio que vocês vão ver milagres da parte do Senhor. Nádia, tudo é muito mais espiritual do que pensamos. Vocês sabiam que às vezes a gente tem que repreender a maneira que o esposo vai chegar em casa antes de chegar? Isso já aconteceu com alguém? O Espírito Santo te incomoda e você já repreende? Já aconteceu, irmã Yara, com você? Senhor, não sei o que passou, não sei o que aconteceu, mas está repreendido. A partir do momento que ele chegar aqui, Senhor, aqui é o nosso lar, é consagrado ao Senhor. Não nos cansemos de orar. Não nos cansemos de buscar. Ei, mulher guerreira, o Senhor te trouxe até aqui. A sua casa depende de você. Os seus filhos dependem de você. Às vezes você chegou aqui até cansada, mas o Senhor está aqui para te renovar, para mudar o quadro dessa situação, para te encher da presença, da graça. Deposite os seus sonhos, deposite a sua esperança naquele que tudo pode. Não olhemos para o nosso esposo como aquele que tem que fazer tudo e a gente vai sugar. Nós somos uma equipe. Até diante de todas as coisas. Nós não podemos às vezes esperar algo do pastor Célio. Muitas vezes ele que está precisando da gente. Nós não podemos esperar tudo da nossa líder. Às vezes ela que está precisando de um abraço. E falar nisso, Nara, vai lhe dar um abraço da Cassiele.
Deus vai mudar a situação de lares aqui nesta noite. Você não vai viver só mais de aparência, não. Você vai viver da graça. Deus tem coisa boa na sua vida. Mergulhe, arabachuriandaraias. Mergulhe na presença do Pai. Ele tem coisas grandes na sua vida, na sua casa. Mergulha, mergulha. Ele te chamou para uma grande obra. Olha para Ele, casa com Ele, endireita. O Pai está na casa, Ele está aqui. Comece a falar com Ele. Conte as suas indagações. Eu estava pensando nessa tarde. Às vezes tem esposos que é mais seguro. Até no sabonete quer que você compre o mais barato. Mas não deve. Tem as suas coisas tudo estável. Tem aquele mais bom que tudo que você pede dá, mas não sabe controlar. E ambas as partes, nós temos que ajudá-los. O Senhor nos pôs como ajudadoras. Não reclame se é de uma forma ou se é de outra. Mas fala, Senhor, eu estou aqui, como eu devo ajudá-lo. Irmãos, não é mais tempo de esperarmos o encontro de casal para dormirmos gostoso com os nossos esposos. O Senhor tem prazer em abençoar as nossas casas. Mulheres que oram, eu quero convidar vocês, antes de devolver para Cassiele, para ficar de pé nesta noite. Esposa que ora, mãe que ora, irmão que ora. Tem homens aqui também. Fica de pé. Comece a falar com o Senhor. Fala, Senhor, me ensina. Me ensina. Às vezes muitos questionam, é porque eu passei por isso, é porque eu passei por aquilo, mas aquele que chamou a mim e você, Ele transforma tudo, Ele apaga passado e faz com que vivamos em novidade de vida. Deus tem cura para o seu interior nesta noite. Você vai sair daqui uma esposa ponderada para orar a bachuriandaraias. Receba